Marcos 8, agora foi 31 ao 33. Amém? Todo mundo se aquietou agora? Dá aquela respiradinha aí para a gente se acalmar. Hoje tem o som do sapo aí que atrapalha um pouco, né? Então, para a gente se acalmar, a gente precisa dar uma respirada. Então, respira aí fundo. Marcos 8, do 31 ao 33. A gente espera todo mundo achar, a gente não tem pressa. Para a gente chegar junto. Nosso intuito não é chegar sozinho, né? Numa corrida, o intuito é chegar um campeão, né? Mas quando diz respeito ao evangelho, não. Paulo vai falar até que todos chegam junto, né? É essa caminhada, chegar todos junto ao objetivo. E o nosso objetivo é os céus. Vai falar assim: então, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa das coisas de Deus, mas nas dos homens. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nesse momento, ó Deus, nós queremos entregar as nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Deus, que o Senhor possa usar a minha vida nessa noite, meu Pai, que apesar dessa tosse e essa gripe, ó Deus, não venha me atrapalhar, ó Deus querido, a ser o porta-voz do Senhor nessa noite, Pai. Eu oro também pelos meus irmãos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa moldar o coração, que o Teu Santo Espírito possa, Deus, trazer a calma necessária, meu Pai, para que eles venham compreender aquilo que o Senhor quer falar com cada um essa noite, Pai. E assim, muito bem como a Jacira falou, Deus, no início, ó Pai, que eles não saiam daqui, ó Deus, da maneira como entraram, Pai, mas diferentes, transformados pelo Senhor, Pai. Essa é a nossa oração, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Veja bem, nós vemos que Jesus ele passa um momento onde ele demonstra as suas maravilhas e os seus milagres. Na semana passada, semana retrasada, aliás, a gente viu que essa parte é como uma dobradiça, né? Antes ele começa a chamar alguns discípulos, ele começa a fazer as suas obras, a curar, a pregar o evangelho, e agora daqui para frente ele começa com esse relato de sua morte e ressurreição, que ele estava a caminho de Jerusalém. E Jerusalém seria o lugar onde ele iria festejar a Páscoa, e esse lugar onde ele iria festejar a Páscoa, ele seria morto. Ele seria crucificado. Aquela história que eu acho que a maioria, ou se não todos, nós conhecemos, da crucificação de Jesus e da sua ressurreição. Foi aquilo que a gente tem uma data no calendário específica para isso, que é a Páscoa. A Páscoa é isso, é passagem. É isso que significa a Páscoa. Como a gente viu o pastor Rafael pregando no culto de Páscoa, a Páscoa não tem nada a ver com o coelhinho da Páscoa. O Natal não tem nada a ver com Papai Noel. Só que o mundo pega essas duas datas importantíssimas para nós cristãos e querem perverter. E por um momento aqui nós vemos que Pedro não conseguiu compreender aquilo que Jesus estava falando e quis também tirar Jesus daquilo que ele veio para fazer. E aí, o mesmo Pedro que a gente viu falando algo interessantíssimo, nessa mesma cena, porque a mesma cena, eles estão ainda no mesmo papo, a gente viu Pedro falando: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora nós vemos e nós vamos ver o que ele fala com Jesus. Então, agora Jesus começa a trazer a realidade do que iria acontecer com ele
para os seus discípulos, para aqueles 12 mais próximos de Jesus. A multidão sempre seguia Jesus. Jesus tinha mais discípulos do que os 12, mas os 12 são mais conhecidos porque são chamados para caminhar perto com Jesus. Então, essa é a primeira de 3 cenas que o Evangelho de Marcos narra que Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição. Nós sabemos que Jesus era o mestre daqueles homens. Era o mestre que sempre falava e deixava tudo bem claro do que ia acontecer. E essa é a primeira vez que Jesus fala. Jesus ele deixa tudo bem claro no seu ministério. A sua obra que ele veio realizar nessa terra está bem clara nas Escrituras. Nós temos acesso a tudo o que ele quer que nós saibamos. Nós temos acesso a tudo nas suas Escrituras, na sua palavra. Tudo que precisamos saber. E era isso que ele estava fazendo. Daqui para frente, como eu falei, ele vai caminhar até Jerusalém, aonde aconteceria a concretização daquilo que ele começa agora a mostrar para os seus discípulos, do que iria acontecer com ele. A princípio, os discípulos não conseguem compreender o anúncio de Jesus, o anúncio de sua morte e ressurreição. E nesses 3 momentos, depois desse anúncio, Jesus segue com um chamado ao discipulado, com um chamado a seguir ao rei, que é rei de um reino invertido. E ele começa a mostrar isso. Na semana que vem, nós vamos ver que ele começa a falar acerca do discipulado, acerca do que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Mas essa predição de sua morte não deixa apenas Pedro assustado. Não deixou apenas Pedro com esse sentimento que está falando aqui, mas todos os discípulos que estavam seguindo ele. Todos os alunos. Discípulos eram aqueles que se assentavam aos pés do mestre para ouvir a sua palavra. Isso deixa eles assustados, porque o mestre deles estava falando que, olha, é preciso que eu sofra, é preciso que eu seja rejeitado pelos líderes religiosos, ou seja rejeitado pelos próprios crentes da época. Um povo que era para olhar para Jesus, um povo que tinha o Antigo Testamento, que eram os fariseus e os escribas, estudiosos, teólogos da época, que era para olhar para Jesus e ver ele cumprindo tudo aquilo que os profetas falaram. Esses são os que rejeitam a Jesus. Esses são aqueles que levam Jesus a ser morto. Porém, isso já estava escrito no grande plano de Deus. A morte de Jesus já estava escrita desde quando Deus começa a criar o homem e a mulher. Desde quando ele cria o homem. Existe um teólogo que fala que antes mesmo que Deus falasse haja luz, que é a primeira palavra dele em Gênesis, ele já tinha falado haja cruz. Porque o plano de Deus, ele já estava tudo programado. Como a Jacira leu, Deus ele nos conhece no ventre da nossa mãe, ele nos tece, ou seja, ele nos forma desde o ventre da nossa mãe. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. John Lennon, o que é isso? Onisciente, ele sabe todas as coisas. Tudo que vai acontecer já estava escrito por ele, tudo que vai acontecer já está com ele, ele sabe de todas as coisas. Onisciente é isso, ele sabe de todas as coisas. Onipotente, ele tem todo o poder. Todo o poder foi dado a ele. Ele é todo poderoso, não existe outro ser que tenha mais poder do que Jesus Cristo, do que Deus. E às vezes a gente acha e vê algumas imagens na internet, não sei se vocês já viram, mas colocam Jesus e o diabo como se estivesse travando uma luta. Já viram essa imagem?
como uma queda de braço que parece que o diabo às vezes está ganhando e que Jesus está perdendo. Mas não, meu amor. Essa batalha já está certa de que Jesus venceu. Por isso que ele precisava ir para o caminho do Calvário, para o caminho da cruz. Por quê? Nós vamos ver nessa noite. O porquê que precisaria Jesus morrer. Porquê que foi preciso do próprio Filho de Deus descer do céu. Ele estava na glória com o Pai. A gente vê em Gênesis, quando Deus fala, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, já mostra que ali tinha mais do que uma pessoa. Tem muita gente que fala sozinho. Eu às vezes falo sozinho. Você já se pegou falando sozinho? Às vezes a gente está com problema, a gente fala... Não, e a gente discute com a gente mesmo. Eu já discuti comigo mesmo. Sim, eu faço muito isso. Mas, Leandro, não, mas rapaz, você é doido, não é assim não. E a gente discute, acho que só não sai na porrada, porque senão a gente aí já chegou num nível de maluquice grande demais, né? Brigar com a gente mesmo e sair no soco. Aí não dá. Mas a gente fala sozinho, né? E por que eu estou falando isso? Não sei. Mas aí Jesus ele começa a anunciar aquilo que ele viria fazer, o que ele veio para fazer. Ah, sim, eu falei porque Deus falou lá no Jardim do Éden, façamos o homem. Então ele tinha mais do que uma pessoa. Ele não estava falando sozinho ali. Eu não vou falar, vamos trabalhar, John Lennon. Isso eu não falo, né? Eu não me chamo para trabalhar, né? Ali Deus estava falando porque tinha mais do que uma pessoa. Tinha três. A Trindade já estava ali porque eles coexistiam e eles sempre existiram e não foi nada quem os criou. Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada um tem uma função na história diferente, mas os três são uma só pessoa. É difícil caber isso na nossa cabeça? É difícil até hoje, a questão da Trindade. Mas o fato é que o Filho é o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. E o Espírito Santo é o Filho e é o Pai, que hoje está aqui. O Espírito Santo que nos consola, que nos leva a nos arrepender dos nossos pecados. Então Jesus agora começa a realinhar a expectativa messiânica. Os fariseus tinham uma expectativa num rei político, num rei que viria mudar a sua situação no aqui e agora. Eles pensavam que o rei, o Messias prometido, falado por Isaías, falado por Jeremias e tantos outros profetas, era um rei político, um rei que livraria eles do Império Romano, era um rei da semelhança de Davi, que livraria eles do Império Romano. Eles esperavam isso. Eu lembro, mas nós não somos fariseus, os fariseus estão lá atrás. Mas muitas das vezes nós queremos um Jesus Cristo político. Como assim, John Lennon? Um Jesus Cristo político. Um Jesus Cristo onde eu chego e começo a pedir as coisas para Ele, para melhorar a minha vida no aqui e agora. John Lennon, então eu não posso orar pela minha situação financeira, eu não posso orar pela minha saúde? Pode e deve. Agora o grande problema é quando nós buscamos Jesus apenas pelo que Ele pode me dar. Esse que é o erro. Esse que é o rei que os fariseus queriam. Só que quando ele nasce num berço pobre, quando ele nasce numa manjedoura, os fariseus olham para aquilo e falam, esse aí não é o rei que a gente estava esperando. Quando eles veem o rei sofrendo, pobre, esse daí não é o rei que nós estamos esperando. E agora ele prediz a sua morte. E ele começa a realinhar a expectativa que os discípulos tinham a seu respeito. Ele começa a realinhar. E essa expectativa é a que faz total sentido para nós hoje. A morte e a ressurreição de Jesus
faz sentido para nós hoje, porque nós estamos aqui nessa noite, no ano 2024 depois de Cristo. Podemos nos reunir aqui. Faz tudo sentido porque houve alguém que morreu, que pagou um preço no nosso lugar. Faz todo sentido. Só que pensa comigo no Pedro. Pensa comigo naqueles discípulos que estavam lá e não tinham a história toda ainda escrita. O mestre deles, que eles seguiam, que eles aprendiam dele, chega para eles e fala: olha, é necessário que eu seja rejeitado pelos líderes religiosos, é necessário que eu sofra, é necessário que eu seja morto e depois de 3 dias ressuscite. Mas essa parte aqui parece que eles não compreenderam da ressurreição de Jesus. Parece que eles compreenderam na ressurreição depois, quando vai ser o retorno de Jesus, onde todos os mortos vão ressuscitar. E nós estaremos com Deus. Eles não conseguiram compreender. Hoje é fácil para a gente, porque a gente já tem a história toda escrita. E nós vemos que Jesus ressuscita no 3º dia. Ele não ficou morto naquele sepulcro. Ele não ficou morto naquele túmulo de pedra. Até hoje não encontraram os ossos de Jesus. Por quê, John Lennon? Porque ele não estava lá. Simplesmente por isso. Tem uma música que vocês conhecem, o cantor, que é, como é que é? Jardel Santos, que fala uma realidade, que se a gente for no túmulo de Buda, a gente encontra os ossos deles está lá. Aqui jaz Buda. Se a gente for no túmulo de Mahatma Gandhi, quem é esse caba, John Lennon? É um caba lá que se dizia profeta e tal. Vai estar lá os ossos dele. Agora, quando nós vamos no túmulo de Jesus, lá não tem nada escrito. Lá o que tem escrito é: ele não está aqui porque ele ressuscitou. E é isso que nos traz esperança. É isso que a gente vem aqui. Se a gente vem nesse lugar atrás de abundância financeira, se a gente vem nesse lugar atrás de vitória, atrás de bênção, nós estamos vindo no lugar errado. John Lennon, Deus não pode me abençoar. Eu nunca disse isso. Eu nunca disse isso. Eu estou dizendo, se eu venho nesse lugar apenas atrás de um Deus que pode me dar as coisas, eu estou seguindo a um Deus errado. A um Deus político, a um Jesus político, que era o que os líderes religiosos queriam. Jesus fala claramente. Isso Jesus revelou de forma clara para eles, não tinha nada obscuro, não foi como algumas parábolas que os discípulos depois tinham que perguntar: Senhor, o que o Senhor quis dizer com aquela parábola? Aqui estava claro, era realmente isso que Jesus iria fazer, sofrer, pagar um preço. E aí nós vamos chegar no final dessa noite para saber qual é o preço e por que ele pagou esse preço. Não foi do nada. Não foi, morreu porque quis morrer, mas não tinha sentido. Não, tinha um propósito. Jesus revela que o propósito em ele vir ao mundo era para dar a vida em resgate do seu povo, para dar a vida em resgate de nós, porque nós hoje somos povos de Deus. E aquilo que Jesus veio fazer, a sua morte e ressurreição, era para resgatar as nossas vidas. E aí, meu irmão, presta bastante atenção, porque aqui vocês sabem que eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Quando eu olho para a obra de Jesus Cristo e não respondo a Ele com arrependimento e fé e não se posiciono no caminho dele, eu estou rejeitando essa obra que Ele veio fazer. E isso é muito sério, porque eu posso até falar com a boca, mas Deus quer ver de nós atitudes.
O sofrimento e a morte de Jesus eram inevitáveis, porque foram ordenados pelo próprio Deus. John Lennon, que loucura é esse? Que loucura é essa? Se Deus era o Pai de Jesus Cristo e Ele ordena o seu próprio Filho para sofrer, que loucura é essa, John? Olha só em Atos. Se eu tiver voz até o final da pregação, tá bom. Depois eu posso perder. Depois não, amanhã tem programa de rádio. Aí não posso perder, não. Atos capítulo 2, do 22 ao 23. Olha só. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Esse homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda dos homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas olha o que Lucas, que é o escritor de Atos, ele fala, olha, estava predeterminado por Deus que o Cristo morresse. E quando nós olhamos para a história, nas Escrituras, nós vemos sempre um apontamento para a obra de Jesus Cristo. Em Gênesis, quando o homem peca, quando Adão e Eva desobedecem a Deus, e eles pegam folhas de figueira, se eu não me lembro, é figueira, só sei que era uma folha que coçava, igual a urtiga, talvez, para a gente hoje. Aquela folha que coça, se a gente for lá e pegar errada para se limpar, vai dar ruim. Não tem? Uma que coça. E aí eles pegaram aquela folha e tal, e fizeram a roupa. E aí, lá no jardim, quando Deus desce, o que ele faz para cobrir o pecado do homem? Ele mata um cordeiro e cose roupas de pele. O cordeiro já estava sendo morto lá no Antigo Testamento, lá no início de tudo, apontando para Jesus, aquele que iria tirar o pecado do mundo. Uma vez por ano, era isso que os judeus faziam. Matavam o cordeiro para que o pecado do povo fosse perdoado. Só que Isaías falou, olha, vai vir um cordeiro que tira o pecado do mundo. Isaías não, João Batista, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Filho de Deus. De onde é uma loucura. O porquê disso? Porque Deus, em sua presciência, já tinha tudo planejado, já estava tudo programado. Humanamente, infelizmente, esse ordenamento se deu por meio daqueles que eram para apoiar a Jesus. Infelizmente, foi predeterminado por Deus, iria acontecer, mas infelizmente foi através das mãos dos religiosos. Por isso que religiosidade nos afasta de Deus, religiosidade não nos aproxima de Deus, rituais não nos aproxima de Deus, achar que eu sou bom não nos aproxima de Deus. Não, vir na igreja domingo após domingo, ser crente há mais de 20 anos, não me aproxima de Deus. Leonardo, que loucura é essa que você está falando? O que me aproxima de Deus? É o arrependimento e a fé. É isso que me aproxima de Deus. Sabe por quê? Todo dia eu vou pecar. Todo dia. Não, Leonardo, eu sou santo, eu não peco. Pecado, todos os dias nós vamos pecar. Pode passar desapercebido por nossa cabeça, mas pecamos. Ou desejamos mal para alguém, ou falamos uma mentira. Leonardo, mas eu falei uma mentira porque eu estava numa situação onde eu precisei mentir para eu não ter sofrido algo pior. Mas é mentira, continua sendo mentira. É pecado. Leonardo, quer dizer que você não mente? Não estou falando isso, eu estou falando que é pecado. E que eu preciso me arrepender quando eu minto.
Às vezes a gente mente, fala aquela mentirinha que é para se sair bem. Ei, fulano, vai lá em casa. Rapaz, eu vou ver se dá para mim ir, mas a gente já sabe que não vai de jeito nenhum. Rapaz, se der eu vou. Mentira. Já sabe que não vai. Ainda depois fala, rapaz, não vou é nada. Vou lá não. Tem um monte de coisa para fazer em casa. Mas então por que não fala, rapaz, não vou não, porque amanhã eu tenho um monte de coisa para fazer. Vou não. Pronto. Mas a gente às vezes fala. Ou numa loja, né? Quando a gente entra para ver uma roupa, a roupa tá cara, a gente fala, vixe, minha mãe, não vou entrar, é ruim de eu comprar isso aqui. Não, eu vou dar uma volta ali, depois eu volto para comprar. Nunca mais volta. É mentira, ué. É pecado. Então nós, todos os dias, nós pecamos. Não é porque eu estou aqui atrás de um púlpito, aqui em cima, nesse lugar mais elevado. Isso aqui é só para vocês conseguirem me enxergar melhor e tal. Isso aqui é só uma coisa qualquer. Isso aqui não é santo. E quem sobe aqui é santo. Não. Quem sobe aqui é pecador. Quem sobe aqui é homem e mulher pecadores que precisam se arrepender. Porque se achar que não precisa se arrepender, está mentindo. Porque o próprio Deus fala isso. Aquele que fala que não tem pecado faz de Deus mentiroso. E Deus não é mentiroso. Só existiu um que não teve pecado nenhum. E aí, por isso que o quebra-cabeça começa a se encaixar. Começa a se encaixar porque o que Deus ordenou era para que nós vivêssemos sem pecados, mas isso é impossível. O que Deus ordenou é que todos os que pecarem merecem a morte, o sofrimento eterno. E aí, para nos salvar, para pagar a nossa condenação em nosso lugar, precisava de alguém que tem dinheiro. Conseguiu ligar? Conseguiu fazer? Não, mas eu estou fazendo aqui uma ligação. Alguém que tem condições. Muito bom, vocês estão ligados. Vocês já logo falaram não é dinheiro não. E realmente não é. Mas o preço que foi pago por Jesus foi muito grande. E nós não teríamos condições de pagar. Porque eu posso viver a minha vida toda achando que eu sou bom, achando que eu sou forte, achando que eu sou santo, mas vai chegar no grande dia, se eu não tiver arrependimento diante de Deus, diante de Jesus Cristo, eu vou para o sofrimento eterno. Essa é a realidade. Então precisava de alguém que não teve pecados. E é isso que eu quis dizer quando eu usei a analogia do dinheiro. Precisava de ter alguém com condições de viver uma vida reta diante de Deus. E esse só existiu um, Jesus Cristo. Por isso que precisava ele caminhar para Jerusalém e ir para o Calvário. Por isso. Porque se não fosse por um intermédio do próprio Deus encarnado, nós não teríamos salvação. Nós não teríamos o perdão do nosso pecado. E perdão do pecado é qualquer tipo de pecado. Volto a falar, parece que a gente categoriza pecados na nossa mente e parece que a gente coloca uns pecados maiores do que o outro. Mas pecado é tudo pecado. E aquele que se arrependa, independentemente daquilo que ele tenha feito, ele é perdoado. Não importa se você matou, se você roubou, se você cheirou, se você fumou, se você se prostituiu. Não importa. Agora, importa se você se arrependeu e está disposto a viver agora a vida para Cristo. Isso que importa. Se arrependeu e tem fé em Jesus Cristo, é isso que vai te levar para o céu, é isso que vai te salvar. Não é vai viver uma vida, eu não vou em festa, eu não bebo. Não é isso que salva. Eu não vou em festa, eu não bebo. Mas quando passa a irmãzinha, a língua começa a bater nos dentes que não para de jeito nenhum.
Pecado da mesma maneira. Se você ainda não se perguntou por que Jesus tinha que morrer, faça essa pergunta para você mesmo nessa noite. Por que era necessário Jesus sofrer, morrer e ressuscitar? Por quê, John Lennon? Será que aqueles poderes da época eram mais fortes do que Jesus? Você acha que Roma, que os fariseus eram mais fortes do que Jesus, o próprio Filho de Deus? Você acha sim ou não? Graças a Deus e glórias a Deus você acha que não, porque de fato não era. Então não foi por isso. Você acha que Jesus foi assassinado? Porque quando a gente olha que Jesus sendo pregado numa cruz como uma ovelha muda, parece que ele foi assassinado. Mas ele não foi assassinado. Ele não foi um mártir. John Lennon, o que é mártir? Mártir é aquele que morre por não negar aquilo que ele crê. Isso que é um mártir. Exemplo, nós temos na Bíblia, o primeiro mártir foi Estevão, que não renunciou a Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo não era um mártir. Jesus Cristo era a própria essência da vida. E ele parece duro aqui naquilo que ele fala com Pedro, né? Mas por que Jesus precisava morrer? Sua morte foi necessária para que fosse feita expiação pelo pecado humano. O que é expiação, John? Expiação era troca. Vamos supor, você tem uma dívida no banco de 10 mil reais. Alguém paga no seu lugar, então alguém expiou aquela dívida no seu lugar. Expiação é uma troca, e eu usei o termo aqui bem pobre do que diz respeito àquilo que Jesus fez, para que talvez a gente consiga compreender. A morte expiatória de Jesus foi porque ele viveu uma vida onde eu e você não conseguimos viver. Ele morreu a morte que nós merecíamos morrer, para que hoje a gente tivesse vida. E sabe qual é o problema? Muitos não querem essa vida. Muitos não querem receber a salvação do Cristo e olham para a cruz, olham para a morte de Jesus e rejeitam. Sem derramamento de sangue não havia redenção para o homem. Precisava ter derramamento de sangue. Precisava que o cordeiro fosse morto, fosse imolado. Precisava um cordeiro sem mancha, sem pecados, sem defeitos. E esse é Jesus Cristo. Precisava ele passar por todo o sofrimento que ele passou, para que hoje, aqueles que creem, aqueles que depositam a sua fé e esperança nele, sejam salvos. Precisava. E aí, nenhum filme é capaz de retratar o sofrimento que Jesus teve. Mas a gente, quando vê os filmes, a gente não quer nem ver. É muito forte. Não vou ver. Mas aquilo ali nós devíamos ver e imaginar que aquilo ali foi o dobro de pior. Para ver se entra na nossa mente aquilo que Jesus fez por nós. E aí a gente nega Jesus por tão pouca coisa. Pensamentos humanos. Porque o reino invertido que Deus traz, que Jesus traz, é um reino que para o mundo é loucura. O mundo ouve e escuta nós pregando, e para eles é loucura. É loucura negar a si mesmo, quando a gente vai ver a partir do 34, negar a si mesmo, pegar a sua cruz, o seu sofrimento e seguir a Jesus. É loucura para o mundo. Sem o sacrifício vicário de Jesus ali, não poderíamos ser reconciliados com Deus. Epa, John Lennon, o que aconteceu que nós viramos inimigos de Deus? Sabe por quê? Porque a criação que Deus fez para ser perfeita, ela falhou.
A criação que Deus fez para viver eternamente com Deus, ele falhou e se deixou levar por uma palavra de Satanás e se deixou corromper pelo mundo, pelo mundanismo. Quem, John Lennon? Adão e Eva. Ah, John Lennon, então é esses que são culpados. Quando nós chegar lá no céu, se ele estiver lá, nós vamos dar uma surra nele. Não, eles foram apenas os primeiros. Eu e você, depois disso, vamos atrás, juntinho. E nós erramos. Da nossa natureza já é pecaminosa. A criança, ela já nasce com pecado. John Lennon, misericórdia. Você está dizendo que uma criança vai para o inferno? Não, eu não acredito que uma criança que não tem consciência não vai para o inferno. Eu não acredito nisso. Mas ela já é pecadora. Como assim, John Lennon? Na Bíblia já fala. Eis que em pecado eu fui concebido. O salmista vai falar. E em pecado a minha mãe me concebeu. O que ele está falando? Que a mãe dele tinha traído o esposo? Não. Porque a raiz pecaminosa nasce dentro dos nossos corações. Nós já nascemos com o pecado. Nós já nascemos em rebelião contra Deus. E aí, por isso, precisava de alguém que nos ligasse de novo com Deus. E esse foi Jesus Cristo. Por isso que estando na obra dele, aos pés dele, nós temos a vida. Por sua morte, nós temos a vida. Nós temos a ressurreição. E aí Cristo, ele reprova a Pedro. Olha só, o mesmo Pedro que tinha acabado de falar. Olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para ele, olha, isso que você falou veio de Deus. Pedro era o cara que não segurava a língua, ele falava, logo falava. Pã, pã. Ele era aquele cara que não media muitas palavras não. E falava logo. E aí, Jesus fala, olha, vai ser preciso eu sofrer. Mateus fala que Pedro, aqui em Marcos, ele não menciona o que Pedro falou, só menciona que Pedro chamou à parte e repreendeu ele. Mateus fala como foi essa repreensão. Foi assim, olha, de maneira nenhuma isso irá acontecer. Olha, Pedro, um homem que não sabia de nada do plano de Deus, chega para Jesus e repreende ele. Olha, de maneira nenhuma isso vai acontecer não, Senhor. De maneira nenhuma. Jesus olha para ele e fala o quê? Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. John Lennon, Jesus chamou Pedro de Satanás. Não, Jesus não reprovou a Pedro, porque Pedro depois continuou com Jesus e foi um discípulo, foi um apóstolo. Jesus aqui ele não rejeita Pedro, mas ele rejeita o pensamento de Pedro. Jesus ele não rejeita homens, mas rejeita os pensamentos, os pecados dos homens. De maneira nenhuma, quando nós nos arrependemos e chegamos para Ele nos reprova. É lógico, se eu não quiser, aí eu mesmo estou me reprovando. Porque quem não quer ser salvo, como vai ser salvo? Não dá. A conta não fecha. E aí, Pedro representa nessa cena o pensamento de todos os discípulos, pois eles ainda não compreendiam o que precisava o Messias fazer. Eles ainda não compreendiam que era necessário Jesus morrer naquela cruz. Eles ainda não tinham um entendimento que era necessário Jesus padecer. Pedro deu brecha nesse momento ali para Satanás e deixou Satanás falar na boca dele. Muitas das vezes a gente dá brecha, se esquece do plano de Deus. Muitas das vezes a gente fica ligado nas coisas do mundo, assim como Pedro se ligou aqui nas coisas dos homens e do mundo, e falou, não vai acontecer isso, não precisa.
Jesus estava falando que não tinha jeito, era necessário que aquilo acontecesse para que nós tivéssemos nossos pecados perdoados. Jesus não falou que possivelmente aquilo aconteceria, mas Jesus deu uma certeza: é preciso acontecer. É preciso que essas coisas aconteçam. E hoje nós só estamos aqui porque isso aconteceu. Porque a morte de Jesus foi precisa acontecer. Preste atenção aqui para mim. Foi preciso acontecer. O diabo, como assim como estava ali, sussurrando aos ouvidos de Pedro, esse é o momento em que ele quer que você perca a sua atenção, para essa palavra não entrar no seu coração e você sair daqui como se nada tivesse acontecido. Pedro deu ouvidos. E se nós dermos ouvido para aquilo que o mundo fala, nós de maneira nenhuma seguiremos a Cristo. Se nós dermos ouvidos para o que o mundo quer, de maneira nenhuma nós seguiremos a Cristo, porque Ele pede de nossa vida renúncia. Ele pede o arrependimento. Ele não pede apenas palavras, mas sim atitudes. E para essa palavra se perder na nossa mente, é o estalar de dedos. Para a gente concluir nessa noite, foi preciso Jesus morrer em nosso lugar para nos reconciliar com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, estávamos desviados, estávamos mortos em nossos pecados e delitos. A partir do momento que a gente se arrepende e aceita Jesus como nosso único Senhor e Salvador, aí sim, a morte dele faz sentido para a nossa vida, mas até o momento onde nós não confessarmos a ele como Senhor e Salvador, a morte dele não faz sentido, e nós estamos rejeitando. John Lennon, mas eu acredito, está rejeitando. Precisamos nos arrepender enquanto há tempo. Precisamos confessar a Ele como nosso Senhor e Salvador enquanto ainda há tempo. Porque haverá um momento que nós não vamos ter mais tempo para nada. E aí vamos olhar e falar, olha quanto tempo eu perdi. Olha quanto tempo passou. E eu poderia ter me posicionado diante de Deus, diante de Jesus. E passou a oportunidade. Nós só temos reconciliação com Deus se nós nos arrependermos de nossos pecados. É a única maneira de sermos amigos de Deus de novo. Vir na igreja sem confessar a Ele como Senhor e Salvador não adianta de nada, porque não é a igreja que te salva. É Jesus Cristo. É a obra dele. Nós precisamos vir na igreja porque isso aqui é saudável, estar juntos, reunidos para glorificar Ele. Precisamos disso, mas não é isso que nos salva. Não é isso que nos salva. Infelizmente, há muita gente caminhando na igreja, até mesmo batizados, mas ainda não confessaram a Ele como Senhor e Salvador das suas vidas. John Lennon, que absurdo é esse? Absurdo, mas acontece. O que mais acontece? Os próprios fariseus são exemplos disso. Quando nós não fazemos isso, estamos desprezando a Jesus Cristo. E a palavra tem que ser forte para a gente conseguir compreender, porque de fato é essa a realidade. Quando eu olho para Ele e sei do que Ele fez, e sei das suas obras, e sei de sua morte e ressurreição, e não me arrependo, não me lanço aos pés dele, estou rejeitando a Jesus Cristo.
Estou assim como aqueles fariseus, assim como aquele povo que cuspiu em Jesus, assim como aquele povo que escolheu Barrabás, solte Barrabás e mata Jesus. Então, John Lennon, o que eu preciso fazer é se entregar totalmente a Jesus. É isso, é só isso. Você não vai ser bom. Sabe o que vai acontecer? Infelizmente, quando você errar na caminhada, as pessoas vão olhar para você e apontar o dedo para você e falar: ué, você não é crente? Por que está errando de novo? Ué, você não é crente? Por que está xingando? Ué, você não é crente? Por que está mentindo? O mundo vai fazer isso e, infelizmente, muitos da própria igreja vão fazer isso. Mas saiba que existe uma pessoa que jamais faz isso. Uma pessoa que está o tempo todo de braços abertos, que é Jesus Cristo, que é o Pai, assim como esperou aquele filho correndo para os seus braços, aquele filho que fez tantas coisas erradas, que viveu o mundo da maneira que ele quis, que esbanjou de tudo, mas o Pai estava lá de braços abertos. Jesus nunca vai apontar o dedo para os seus pecados. Haverá um dia que ele vai julgar todos os pecados e aí não tem mais jeito, aí ele só vai direcionar para onde você vai. Mas enquanto isso ele não vai julgar, ele está de braços abertos para que eu e você nos arrependamos dos nossos pecados e caminhamos em arrependimento e fé com ele. Basta fazer isso. Essa é a oportunidade. Eu não vou falar para você levantar a mão, sair do seu lugar, porque vocês, a grande maioria já vem aqui e sabem que pode me chamar, sabem que pode conversar comigo. John Lennon, eu quero tentar, mas eu sei que as pessoas vão me julgar. Meu amigo, não se importe com as pessoas. Elas vão apontar o dedo, porque isso é do ser humano pecador. Elas vão apontar o dedo. Vocês acham que as pessoas não apontam o dedo para mim? Pastor usando camiseta? Ficando sem camisa em casa? Ué, gente. Pastor usando bermuda. E eles colocam tanta coisinha pequena. Mas julgam. Quem quer falar, fala o que quiser. O que importa é nós estarmos certo daquele que vive, daquele que perdoa os pecados, nos aceitou e não nos rejeitou. É isso que importa. É isso que importa. Julgar, todo mundo vai julgar, mesmo você sendo o mais correto. Afinal de contas, o próprio Jesus, que era o homem que não teve pecado nenhum, o que ele mais foi julgado e condenado. E ele não teve pecado nenhum, já. Ele só fez o bem. Pois é. Sim. Mas o caminho é esse. Nos arrepender. E você sempre tem livre acesso a esse amor de Deus. Mas ele só compartilha do seu amor. Ele só dá o seu amor àqueles que estendem as mãos e falam: Senhor, eu quero. Senhor, me ajuda. É isso que a gente precisa fazer. Dar um passo diante de Deus. Amém? Feche seus olhos. Como eu falei, me coloca à disposição sempre. Sempre. Senhor Deus e Pai, Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai, assim como o Senhor já teve misericórdia, mas nós clamamos ao Senhor por mais misericórdia ainda, ó Pai. Não nos deixe, ó Deus, ver a oportunidade, ó Pai, de nos convertermos ao Senhor, ó Pai, passar por nossa frente, ó Deus, e nós não respondermos ao Senhor com arrependimento e fé, Pai. Tenha misericórdia da nossa vida, Senhor, que nós venhamos tomar uma posição diante do Senhor, meu Pai,
diante do teu sacrifício ali na cruz, ó Pai. Nos ajude, Pai, em nome santo de Jesus, ó Pai, a responder ao Senhor em fé e arrependimento, Deus. É essa a nossa oração, em nome santo de Jesus. Amém e amém.